presidente da CPMI das ONGs. Márcia Paravisi, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Acústica FM. Fábio, é isso mesmo. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, está recebendo a Acústica FM aqui no gabinete dele. E, claro, né, Fábio, a gente vai falar um pouquinho sobre a CPI das ONGs, né, que tem ali ontem mesmo, teve um depoimento bastante polêmico ali da deputada Silvia Waiapi, né, lá do Amapá. Mas, primeiramente, senador, obrigada por receber a reportagem da Acústica aqui no seu gabinete. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer meu saber que vocês estão interessados nessa questão tão importante para o Brasil. Quando vocês divulgam e falam, nós estamos conseguindo o nosso objetivo, que é mostrar para o Brasil essa caixa preta, que isso significa que são as ONGs. Um bom dia. Senador, explica para a gente qual é o objetivo, como que estão os trabalhos da CPI das ONGs, para quem ali a gente acaba normalmente falando muito da CPI do 8 de janeiro, da CPI do MST. Fala um pouquinho para a gente o trabalho da CPI das ONGs, senador. Nós da Amazônia, a gente tem duas visões diferentes de vocês, de fora da Amazônia. Uma, conhecemos de verdade o que significa, o que é a Amazônia. E a outra, o que nós passamos, o problema que nós temos para poder expor o Brasil. Por que essa CPI? Essas ONGs, elas são internacionais. Tem a ONG brasileira, mas ela é um braço de uma ONG mais importante, da WWF, Greenpeace. E eles têm uma narrativa mundial, que eles pregam isso há 4 décadas, né, que é a agenda global. Então eles pregam essa agenda, eles se dizem altruístas, politicamente corretos, éticos, e dão a mentir. Eles têm uma narrativa tão forte, eles aparelham tanto, que as pessoas que contrariam ou poderiam contrariar se inibem e não os enfrentam, fica todo mundo calado. Então, a gente precisa mostrar ao Brasil a verdade sobre essas ONGs. Pegam dinheiro do exterior, não fazem com que esse dinheiro chegue na ponta, gastam parte desse dinheiro para fazer estudos antropológicos, que vão enviar para a FUNAI para fazer demarcações de terras indígenas. E também ficam com o dinheiro entre seus membros. Tem relatório do TCU que diz que eles gastam até 85%, sabe, do que eles arrecadam. Então a gente precisa escancarar e mostrar que eles estão usando a Amazônia, usando o povo da Amazônia, praticamente os indígenas de forma errada. Estão enriquecendo, vivendo nababescamente. Queremos saber quem são vocês, se pegam o dinheiro do exterior, de quem, por quê, para quem, o que fazem com esse dinheiro. E a gente vai atrás, a gente precisa clarear essa caixa preta. Agora, senador, a gente ouviu na reunião de ontem da CPI um depoimento bastante forte da deputada Silvia Waiapi, lá do Amapá, inclusive fazendo uma acusação ali contra uma grande rede de lojas ali que estariam retirando os cogumelos da Amazônia e, com isso, enfim, prejudicando os indígenas. O senhor podia falar um pouquinho para a gente sobre esse depoimento dela, senador? O Instituto Socioambiental, ISA, também faz isso. A gente já tinha esse depoimento, foi quando o Beto e a mamãe fez depoimento, e a Silvia estava com a gente lá e fez a compra direta lá no site do ISA. Depois ela fez também no Magalu. O que está acontecendo? Eles estão explorando os índios, eles compram esse cogumelo bem baratinho e vendem caro. E a base do alimento Yanomami é o cogumelo. É a base da alimentação. Assim como a farinha, a mandioca está para a gente, macaxeira no Amazonas, para ele tem o cogumelo. Então eles deixam de comer para vender o cogumelo. Então isso é uma exploração, foi isso que a deputada Silvia falou, que é uma forma de exploração. Assim como a Natura faz com as sementes de copaíba e andioba, uma reserva extrativista lá no Pará, que compra de uma cooperativa que paga R$3 por dia por índio coletar essas coisas. Então, é um tipo de exploração que precisa vir à tona. Aí é só uma coisinha de nada, mas se torna muito grande, porque é Magalu, ISA, é Natura, e eles fazem isso, estão explorando e vivem às custas dos índios, mas isso é o de menos. O que eles vivem mesmo é o dinheiro que arrecadam e distribuem entre eles. Fábio, alguma pergunta para o senador? Eu primeiro agradecer ao senador aí pela disposição de nos atender, Márcia, e eu estou acompanhando alguns momentos da CPMI, mas eu queria perguntar, porque nós estamos muito numa grenalização, o senador, oposição contra a situação em várias CPMIs.
Mas esse assunto Amazônia, que é um assunto que deveria se sobressair a questão partidária. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor está percebendo, o senhor como presidente dessa comissão, da atuação dos partidos ou dos parlamentares de situação de oposição, se há uma convergência em prol realmente da Amazônia, do bem-estar dos povos indígenas, ou a questão política partidária ainda se sobressai como se tentasse mascarar ou diminuir a ação dessas ONGs junto ao povo amazônico? Não, Fábio, a gente conseguiu a experiência que a gente carrega de ter sido vereador e também de subestimarem a gente, né? Todo mundo subestimou achando que a CPI saiu, a gente aproveitou e navegou. Tanto é que dos 11 titulares nós nomeamos 6. E aí instalamos a CPI. Foi Sim. Quando o governo percebeu e nomeou os dele, o partido que apoia o governo. Então, mas é todo mundo da Amazônia, não tem esse problema não. Se tivesse, nós teríamos 6 completamente de um lado só, que é o nosso. Sim. Mas eu tenho dito que a CPI ela não é para demonizar ONGs e não é também governo, não é Lula e Bolsonaro, não é direita e esquerda. Sim. É um Brasil que se quer nação soberana contra um Brasil que se quer colônia. Que esse pessoal da elite que se julga, né, superior aos outros e não passa mais do que colonizados, fazendo o jogo desse poder internacional. Então, é Brasil-nação contra Brasil que quer ser colônia. Sim. Não é direita e não é esquerda. A gente não tem notado isso não, Fábio. Que bom. Por enquanto, agora tem muito poder nessas ONGs, porque elas aparelham tudo, né? Se duvidar, aí na televisão tem gente que defende essas ONGs, porque é grife, é bonito, né? Mudanças climáticas, defender a mudança, é muito bonito, como o Leonardo DiCaprio, José Luiz, Caetano Veloso, Gilberto, esse pessoal fica defendendo sem sequer conhecer a Amazônia. Sim. Então essa política global, ela foi traçada por Fundação Ford, Mitsubishi, Casa Real, né, Rockefeller. Eles pegaram o dinheiro e criaram um fundo, e esse fundo tem bilhões de dólares para exercer a agenda deles. Essa agenda deles é não deixar que alguns países, notadamente o Brasil, a Amazônia, não usem seus recursos naturais. Então a política é isolar, fazer Sim. da Amazônia uma dispensa de recursos naturais para ser usado no futuro pelas gerações deles. Senador, sim, mais uma questão, senador Plínio Valério. Eu lhe pergunto o seguinte: a gente chega no final de uma CPMI muitas vezes com soluções positivas e outras sem soluções. Francamente, como o senhor vê o andamento da CPMI que trata sobre a questão das ONGs e que expectativa o senhor e os seus parlamentares que estão na comissão prevêem para o futuro? Há um divisor de água pós a CPMI, ações e decisões, coisas que venham impactar em prol do povo indígena e do povo amazônico? Fábio, o divisor de água aí será: o Brasil tomou e vai continuar tomando conhecimento do que essas ONGs fazem, do mal que elas nos causam. Eles vão ter a versão dos invisíveis. Aqueles índios que estiveram aqui para falar da sua realidade. Então o Brasil hoje tomou conhecimento dessa realidade. Aí o divisor de águas, agora eu conheço o que essas ONGs fazem. Eu não vou deixar mais me enganar por essa narrativa. 2, esse sim a gente pode garantir. No final vamos apresentar um relatório e nesse relatório vai gerar alguns projetos de lei, alguns projetos de resolução e alguns projetos de lei complementar, todos com um só objetivo: dar transparência a essa transação, dar transparência ao Fundo Amazônia. O brasileiro precisa saber, esse dinheiro está entrando, quem mandou, por que mandou, para quem mandou e como vai ser usado. Então, Sim. nós vamos, através do legislativo, apresentar essas leis, e eu acho que isso aí é o grande fator positivo, sem contar que a gente está discutindo, né? A gente quer realmente discutir que modelo de conservação nós queremos, que não é o modelo deles, imposto. Nós Sim. queremos um modelo mais democrático, que se escute os indígenas, os ribeirinhos, para a gente então tirar o nosso modelo. Queremos sim parceria, queremos companheirismo, não queremos as ONGs comandando o nosso destino como fazem hoje. Mas, senador, só para concluir da minha parte aqui, uma questão importante. Agora sim cabe uma opinião do senhor a respeito do governo brasileiro atual. Falando tudo, definindo tudo, essas situações das ONGs eu queria saber do senhor o seguinte: qual a postura do governo brasileiro, ciente de tudo isso que está sendo aberto? Nós temos aí vários eventos mundiais onde sempre os países querem palpitar sobre a Amazônia.
Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acredita que o governo brasileiro, o governo capitaneado pelo presidente Lula, em face disso que está sendo aberto na CPMI, o governo toma posição diferente de enxergar a Amazônia e defender a Amazônia em prol do povo amazonense, dos índios, ou o senhor acha que ainda há uma politização pela questão do partidos de esquerda, nessa coisa de ter umas coisas mascaradas sobre a Amazônia? Como é que o senhor vê a posição do governo brasileiro daqui para frente? O senhor acha que o Lula tomará uma posição em defesa da Amazônia, em defesa do índio, sabendo disso tudo que está acontecendo dentro da Amazônia? Não tomará não. Não tomará não, porque o governo está aparelhado. Você tem a Marinha, tem a Guajajara, tem a Pixana, todos são escolhidos por essas ONGs. Esse pessoal não é escolhido pelo Lula. A turma que estava lá no IBAMA, Bolsonaro tentou mudar a FUNAI, não consegue, Fábio, porque esse pessoal foi aparelhado através de concursos. Aqueles que não foram estimulados a fazer o concurso, para ser concursado da FUNAI, do INCRA e do IBAMA, eles foram treinados depois. Eles se reúnem esse pessoal para dar seminário. Então, todo mundo tem cabeça feita. Então, esse governo que aí está vai seguir a política internacional. É bom, a Amazônia é importante para as mudanças climáticas, nós somos isso aqui. Nós temos que acabar com essa balela de que nós, brasileiros, somos responsáveis para salvar o mundo. Nós não podemos aceitar esse peso para salvar o planeta. Essa época que vai ter em Belém, agora que vai anteceder, que vai acontecer. Os capitães mundiais, os donos do dinheiro mundial, vêm nos seus jatos, poluindo o ar, vão desembarcar em Belém, num hotel 5 estrelas, vão para o seminário dizer o que nós brasileiros devemos fazer. Aqui é a caixinha, babaca. Vocês vão fazer isso, tá bom? Tá bom, tchau. E vão embora de novo. E a gente vai bater palma. A gente, que eu digo, é esses imbecis que puxam o saco, né? E vão bater palma. É mais uma enganação. Enquanto você não ouvir, não democratizar, não ouvir a comunidade interessada, o garimpeiro, o agricultor, o pescador, o indígena, esse pessoal tem que se ouvir. Quem é que guardou a Amazônia? Quem é que preservou a Amazônia esse tempo todo? Quem é que é o guardião da Amazônia? É o Leonardo DiCaprio? É esse pessoal da Fundação Ford? É o caboclo, a turma que está lá. Então, enquanto isso não for ouvido, é balela. Os donos do planeta vêm para cá dizer o que nós devemos fazer. E o governo vai aplaudir. Márcia, tu vê que o próprio senador tem uma facilidade de conversar conosco. Ele é jornalista e radialista, Márcia. Tu viu que coisa boa essa história aí que nós temos, hein? Eu sei, com certeza. Com certeza. Mais alguma questão? Não, da minha parte, eu estava muito curioso com essa entrevista. Até quero agradecer a assessoria do senador, o Vinícius, que me ajudou também nisso, e a Márcia também, que já é. E a Maria. Agradecer aqui também ao vivo a Maria, mais conhecida como Mariazinha também, da assessoria do senador. O senador, eu queria agradecer muito assim e dizer o seguinte: como é importante, nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, a Márcia representa a Acústica FM aí em Brasília, e a presença de um senador da Amazônia conversando conosco e principalmente comandando uma CPI de transparência, de abrir boa parte dessa discussão que a grande imprensa não mostra, né, Márcia? Como é positivo para nós gaúchos ter a oportunidade de conversar com o senhor, o senador. Não, Fábio, e como é gratificante, cara, saber que vocês estão preocupados num tema que diz respeito ao Brasil, mas particularmente a nós. Eu fico grato, eu fico, não digo assustado, mas eu fico grato, gratificado de saber que vocês aí do Rio Grande do Sul estão tão interessados quanto nós. E me permite fazer só, ao finalizar, claro que sim. Por que a gente quer essas ONGs fora da terra indígena? Porque eles são prepotentes. Essas ONGs, elas entram no meio do mato sem dar satisfação às autoridades. Elas vão direto. Muitas vezes no conluio, e houve muito isso no governo passado, no conluio com a FUNAI passou suas prerrogativas para o Instituto Socioambiental fazer política de Estado. Por quê? Porque o presidente da FUNAI era um dirigente afastado da ONG. É impressionante, Fábio, a gente vai evoluindo, vai lendo, vai vendo, cara, vai ver como foi a ECO lá do Rio de Janeiro. Eles bolaram tudo em Nova York, tudo, traçaram, criaram as ONGs, botaram na boca das ONGs que elas diriam lá no Rio de Janeiro, e aqueles países que eles não conseguiram, eles mandaram pessoas para assessorar ambientalmente essa turma. A Constituinte foi a mesma coisa. A embaixada em Brasília do Canadá tinha dinheiro, cooptou 110 constituintes na época, imagina só. E as outras bancadas que não conheciam a questão ambiental,
eles forneceram os dados. Resultado, nós estamos completamente dominados e aparelhados. Um abraço, Fábio, muito obrigado. Um abraço aí para vocês que nos ouviram e nos viram. Muito obrigado mesmo por ser nosso companheiro nessa luta. Obrigado. Hein, Márcio? Senador, a gente que agradece. Diga, Fábio. Não, coisa boa isso, né? Coisa boa um parlamentar abrir uma informação tão... Porque a gente não fala de Amazônia. Eu estudei no colégio o que era Amazônia e tal coisa. Mas a gente, né, Márcia, ao longo da vida da gente, a gente vai descobrindo os interesses que tem por trás disso tudo, nessa cortina de fumaça. E essa oportunidade, né, Márcio, que você e eu temos aí de conversar com o senador para conhecer um pouquinho mais essa realidade, né? Sim, Fábio, e a gente vai continuar acompanhando a CPI, então eu queria só fazer a última pergunta, claro, senador, quais os próximos passos da CPI para a gente, para a acústica, vai acompanhar? O autor daquele livro, Máfia Verde, que tem 2 volumes, o Carrasco, ele vai estar conosco no dia 8, que ele vai mostrar como é que essas lutas surgem, o que elas fazem, a forma, como eles agem por baixo dos panos como mandam no país. E a partir da outra, então, nós vamos começar com as ONGs, que aí é a parte que a gente chama de a parte quente, que nós vamos, né, confrontar essas ONGs que receberam dinheiro do Fundo Amazônia, que não prestaram conta. Olha só, Fábio, o Fundo Amazônia não existe prestação de contas. É a própria ONG que diz, ó, nós gastamos assim, 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 assim embaixo, né, para você ver como é um coluna nisso tudo. Então, a gente vai passar por aquela fase realmente de acelerar o passo. A gente caminhou, começou andando, acelerou agora o passo, e já na metade para o fim a gente vai correr e o Brasil vai tomar conhecimento de coisas que está recebendo. Deixa eu só fazer uma colocação, o Márcio, para o senador também. Eu estava lendo ontem o material sobre um dos países que deu uma revolução agora e houve um encampamento por parte de um país, dos militares, na África. Eles disseram o seguinte: nós queremos nos independizar de uma vez. Chega da África, de alguns países africanos, serem ainda colonizados por países europeus. Parece que a nossa Amazônia ainda segue o rito ainda de colonização externa, né? É isso mesmo, eles nos tratam como colônia. Você vê na literatura, eles nos tratam como colônia. Frases assim, uma reunião lá do dono do dinheiro, mas aí no Brasil, como é que é isso? Não se preocupe não, lá no Brasil se costuma ignorar o que não se pode ser conhecido oficialmente. Então, o que eles fazem no nosso retrato é de colonizado, e a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente, por isso que eu te falo, que é o divisor, né? Brasil-nação, Brasil quer ser colonizado, o tratamento que eles nos dão, mas porque eles encontram respaldo aqui. Eu vou te mandar, eu vou passar para a Márcia, dois vídeos só, que vai te mostrar a dificuldade que os índios têm lá no Alto Rio Negro para chegar na sede. Eles têm que ir de canoa, né, numa voadeira, têm que tirar, subir as pedras, subir cachoeira, você vai ver só. Porque a ONG não permite que eles façam uma estrada de 16 quilômetros. Porque não é cultura indígena, vai impactar o meio ambiente. Essa balela, essa hipocrisia. Então a gente veio para confrontar essa hipocrisia. Por isso que todos os dias eu me ajoelho de manhã e de noite agradecendo a Deus por estar senador. Que legal. Muito bom, Márcio, muito bom. Show de bola. Bela entrevista hoje de manhã, nesse dia 2 de agosto, que está registrado aqui na Acústica. Márcia, parabéns aí, Márcia. Fábio, perfeito, a gente vai acompanhar e assim, eu ficaria aqui também com o senador até o horário do próximo jornal, mas eu sei que o senador é super ocupado, e principalmente, enfim, terça, quarta, quinta, né, senador? Mas a gente, vamos já deixar o compromisso de marcar outras entrevistas quando a CPI tiver ali com mais, enfim, adiantada, e a gente marca outras entrevistas, senador, com certeza. Uma coisa interessante, Márcia, Fábio, uma coisa interessante, a gente começa a falar sobre a Amazônia, as primeiras entrevistas, senador, vai demorar 20 minutos, demora 1h40, né? Tem entrevista, porque é bom falar sobre a Amazônia, é legal, porque vocês fazem uma ideia errada da Amazônia. E não é por nada não, porque pregam para vocês uma narrativa errada. Aquela ilha de seios pontudos não existe, não existe. O que existe são mulheres desnutridas que não têm assistência de saúde, que morrem durante o parto. O que tem é muito hepatite nesse meio. Doença de rins, doença de fígado, porque tomam água contaminada. Mas eles tomam água do rio que passa. Quando o rio está cheio, ele traz sedimento de tudo que é jeito. E quando seca, traz doença. E os índios não têm direito à água potável, porque não é da cultura do índio a água potável, né? Esse bando de babaca que fala, eles vão até continuar me roubando, mas não vão conseguir nunca que eu assine embaixo que eu sou idiota e que sou colonizado.
Um abraço, Fábio. Foi Obrigado. muito bom conversar com você. Muito bom, muito bom. Obrigada, senador. Obrigada, Fábio. Bom dia aos nossos ouvintes. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Márcia Paravis, direto com o senador Plínio Valério, senador do PSDB da Amazônia, presidente da comissão de inquérito da CPMI das ONGs.